Olá, estamos aí no segundo domingo na Quaresma e vamos meditar sobre o texto de Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 38, onde Deus assim nos fala. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Até aqui a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 38, que vamos meditar agora. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, na semana passada nós tivemos a oportunidade de refletirmos sobre o texto de Marcos, capítulo 1, versículos 9 em diante, e ali o texto, o evangelista nos fala sobre o batismo de Jesus, como Deus reconhece a Jesus como seu Filho, e de forma toda especial, ali o texto nos fala que então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo, em ti me alegro. É Deus atestando ao mundo que de fato esse Jesus Cristo é o seu Filho. Nós vimos também como Jesus reagiu diante das tentações do diabo, além da própria orientação de Jesus para nos arrependermos e crermos no Evangelho somente. Isso tivemos a oportunidade de refletirmos semana passada com respeito ao texto de Marcos, capítulo 1, versículos 9 em diante. Agora, os textos para este final de semana, eles nos fazem refletir sobre a maneira como nós também devemos crer e, consequentemente, vivermos a vida cristã. E isso tem a ver com o claro entendimento da justificação e consequente santificação. E esse é o ensino da Escritura, a começar com o Salmo, capítulo 22, versículos 23 a 31. Ali o salmista está falando com aqueles que temem ao Senhor, que Deus ele não desamparou o aflito e necessitado, e que esse Deus vem a nós somente através de Jesus Cristo. No texto de Gênesis, capítulo 17, versículos 1 a 7, e também versículos 15 e 16, Deus se revela como todo-poderoso e que Deus faz uma aliança com o seu povo. E a importância dessa aliança tem a ver com Israel tornar-se uma grande nação, a qual nasceria o Cristo, o enviado da parte de Deus, para reconciliar o homem com Deus. Na carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 11, o apóstolo trabalha diretamente essa questão da justificação e santificação. Quando o apóstolo Paulo fala da justificação,
ele está falando de como fomos declarados justos e perdoados de nossos pecados devido à fé em Cristo. A partir do momento que eu creio nesse Cristo, simultaneamente ocorre a santificação, que é viver de acordo com a palavra de Deus. Em termos práticos, o Evangelho de Marcos apresenta a santificação em relação ao testemunho do apóstolo Pedro, ao confessar: tu és o Cristo. Aqui nos defrontamos com a pergunta de Jesus: quem dizem os homens que sou eu? Esse período que vivemos com o uso das máscaras, surgem algumas dificuldades, no sentido de nem sempre entendermos o que as pessoas estão falando. Ocorre um ruído na comunicação, e esse ruído ele dificulta o entendimento e a comunicação fica fragmentada, devido a não se entender o que a outra pessoa está falando. É mais ou menos essa situação em relação à pergunta de Jesus. Há ruídos na comunicação, no sentido das pessoas não terem clareza sobre quem é Jesus Cristo de fato. No texto de Marcos, os discípulos comentam que alguns acham que Jesus é João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. A partir do momento que não há clareza de quem é Jesus Cristo e o que implica crer nele, há um ruído na comunicação e as consequências podem ser observadas na maneira como cada um vive. Em primeiro lugar, nós temos que reconhecer que somos pecadores. Nós necessitamos seguir a orientação de Cristo. Conforme lemos na semana passada a respeito do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, em que Jesus fala: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Portanto, se não há arrependimento do fato de que pecamos por pensamentos, palavras e ações, e crer no perdão que Cristo proporciona, não há vida cristã, não há frutos da fé, nem vida em santificação. E um dos aspectos importantes da santificação, sendo um dos frutos da fé, diz respeito ao testemunho de Pedro, quando Jesus pergunta: mas vós, quem dizeis que eu sou? A resposta de Pedro é um dos frutos da fé, trata-se do testemunhar a fé em Jesus propriamente. Pedro, em nome dos demais discípulos, ele testemunha: tu és o Cristo. E esse testemunho claro e sem ruído na comunicação tem a ver com o Cristo ser verdadeiro homem e verdadeiro Deus, que veio à humanidade para derrotar o diabo, o mundo e a carne pecaminosa, conforme o próprio Cristo nos fala no versículo 31 do nosso texto, do Evangelho de Marcos, capítulo 8, quando ele diz: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Além disso, o próprio Cristo, ao falar do arrependimento e no crer nele, no texto do Evangelho de Marcos, capítulo 8, ele fala da santificação ao dizer que se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A maior cruz é o pecado e os ataques do diabo. Assim como Pedro deu um belo testemunho a respeito de Cristo, também deixou-se levar pelo ruído na comunicação e, em dado momento, não deu ouvidos às palavras de Deus, tentando persuadir a Jesus a desistir da obra da salvação. Jesus é objetivo ao falar: arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Os valores humanos não são os valores de Deus. Para Deus, antes da glória, vem a cruz. Portanto, diante de nossa caminhada, nesse período da Quaresma, e em todos os dias que Deus ainda nos proporcionar, continua o convite de Jesus. Ele não desistiu de você.
Arrependei-vos, crede no Evangelho, e se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Isto é ter clareza quanto ao ser justificado diante de Deus para viver plenamente a vida cristã, no lar, trabalho, sociedade e igreja. Amém. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Querido Deus e Pai, te agradecemos por nos chamares através do batismo e criares em nós a fé em Jesus Cristo. Temos muitos desafios a cada dia que passa. Temos uma luta constante com o diabo, o mundo e a nossa carne pecaminosa. Nem sempre conseguimos vencer as tentações. Outras vezes somos levados pelo desânimo e achamos que fomos abandonados ao não fazermos parte da tua família. Mantenha-nos, ó Deus, sempre firmes na fé, que sejamos, através de tua palavra, levados ao arrependimento diário de nossos pecados e à verdadeira confissão de nossa fé em ti, como o fazemos através do credo apostólico e niceno. Ó Deus, guarde e preserve a cada um de nós na verdadeira fé em Cristo. Esteja com a tua mão protetora sobre todos os que sofrem. Cuide de nossas famílias e esteja com a tua igreja, para que ela continue firme no pregar o arrependimento e a salvação que encontramos somente em Jesus. Em teu nome, pedimos e agradecemos. Amém.